Bom, eu queria assistir algo diferente, algo que saísse um tanto da minha bolha. E eu nunca gostei de séries médicas, só que até aí me apareceu na HBO a série Mentes Extraordinárias. E eu gosto de mente, eu gosto de psicologia, só que eu não sabia muito bem o que era neurologia ainda. Como eu falei, Mentes Extraordinárias é uma série da HBO que tem 2 temporadas e, se Deus quiser, vai ter a terceira, onde a gente acompanha o Dr. Wolf, um neurologista muito Maravilhoso. que tem cegueira facial, então ele não consegue reconhecer rostos. Ele enxerga meio que um olho e depois a boca, mas não o conjunto, tá ligado? É muito legal. E logo no começo da série ele é demitido porque ele pega um paciente, um senhorzinho que tem Alzheimer e foge do hospital com ele, porque era um momento muito especial pra família dele. Era o casamento da neta dele, entende? Então o Dr. Wolf levou ele, mesmo que ele não fosse se lembrar de nada. Aí ele é demitido. Nisso, o Dr. Wolf ia ficar um bom tempo sem trabalhar na neurologia, porque meio que ele não queria ter que seguir as regras do hospital. Querendo ou não, a família do paciente veio processando o hospital. Então ele foi demitido e ele teria que seguir regras do hospital, porque sim. Nisso ele vai ser requisitado pelo Brooks General, é o hospital da série, pela Carol, que é uma melhor amiga dele, que viu que ele ia ficar enfurnado dentro de casa cuidando de plantas e ele precisava voltar a tratar as pessoas na neurologia porque é a paixão dele. Só que deu um detalhe, ele vai ser um médico residente que vai ter internos, então ele vai ter que ensinar uma galera. E ele não gosta dessa ideia porque ele gosta de trabalhar sozinho. Ele é excêntrico demais pra trabalhar com outras pessoas. E um fato interessante que eu descobri depois de dar uma pesquisada sobre a série é que o Dr. Wolf, ele é inspirado no Oliver Sanks, que é um neurologista, professor e escritor que existiu de fato, então é muito legal. E a partir de toda essa introdução existirão alguns spoilers. Se você se interessou até aqui e você quiser assistir e depois voltar, é o momento. Enfim, todos os episódios têm no mínimo 2 casos neurológicos para serem resolvidos pelo pessoal do hospital, e eu quero falar sobre os que mais me marcaram. Esse caso me marcou bastante porque fala muito sobre a memória, como ela constitui a nossa identidade, como a gente é feito a partir das nossas vivências. O caso é o seguinte, esse motociclista, ele tá tendo lapsos de memória e muitas dores de cabeça. Com esses lapsos de memória, ele acabou comprando, 12 air fryers. Todo mundo começou a estranhar, mas relevaram, até que ele teve uma crise aguda. Foi uma crise aguda ou ele levou um tiro, não me lembro bem agora. Os comparsas da gangue de moto dele levaram ele pro hospital. Nisso, ele vai precisar de uma cirurgia no cérebro, numa parte que é responsável pela constituição de memórias. Então, a partir daquela cirurgia, ele ficaria bem, só que como condição, ele não formaria mais memórias a partir de então. E aí você pensa, cara, imagina viver uma vida inteira onde você não vai mais lembrar do que você fez, do que você, amou, do que você viveu e tudo mais. Então, é muito interessante esse episódio. E aí ficou muito naquele impasse de pô, se eu não fizer, eu vou morrer. Porque, se eu não me engano, se ele não fizesse a cirurgia, ele ia morrer daqui a um tempo. Eu prefiro viver esses últimos tempos lembrando de tudo, ou deixar que as pessoas à minha volta tenham a mim, mesmo que eu não me lembre de nada. Tem uma cena muito bonitinha que depois que ele... É spoiler. Ele realiza a cirurgia por conta dos familiares, que no caso era a filha dele, que ele não vê há muito tempo, e por conta da esposa dele, ou namorada, não lembro bem agora. Nessa última cena, ele tá, anotando as coisas do dia, sabe? Porque a partir do momento que ele dormisse, meio que ele não lembraria de nada. Então, sempre que ele acha alguma coisa importante, ele anota. E também pediu pra filha dele falar que amava ele, todos os dias pra que ele nunca esquecesse. Mesmo que ele fosse esquecer, sabe? Sempre seria como uma primeira vez. Então, é muito louco. É muito bom esse episódio. Esse episódio aqui, eu confesso que eu achei ele um tanto engraçado, mas ele fala basicamente sobre pertencimento, principalmente na juventude. Basicamente, existe um surto de gravidez em várias garotas do ensino médio, e elas chegam todas juntas, e aí todo mundo ficou um grupo de garotas grávidas, todo mundo meio que estranho tanto, e pra conferir, fizeram ultrassom, e nesse ultrassom não tinha nada, então todo mundo ficou, o que é isso? Então o pessoal foi investigar na escola e tudo mais, conversou com as garotas se elas se preocupavam, vocês engravidaram, e como fica o futuro, sabe? Como que vocês estão se sentindo em relação à gravidez? Porque vestibulares, futuro, escola já são estressantes, e ainda mais grávidas. Então, foram questionar isso com as garotas, e mesmo que pesassem essas questões sem ser a gravidez, elas estavam muito animadas com a gravidez em si. Então, todo mundo ficou, ok, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Durante o episódio, enquanto o pessoal investigava o que podia ser, porque não é normal, a gente descobre que elas estão tendo um caso de pseudociose coletiva. Um pequeno disclaimer.
Disclaimer, não existe o termo pseudociose coletiva. Na verdade, o Dr. Rolf, ele aplicou o conceito de pseudociose na doença psicogênica em massa, que também é chamada de histeria coletiva. E aí, o Dr. Rolf, ele fala que, tipo, bem, existe um gatilho, sempre existe um gatilho, e a gente precisa descobrir quem é esse gatilho. Todas as garotas tiveram um motivo pra terem gravidez psicológicas, todas elas estão com gravidez psicológica. Foi descoberto que as garotas, elas fizeram meio que um ritual em conjunto, porque parece que era hype no TikTok delas fazer irmandades. Tem 2 irmandades nessa série. Elas fizeram um feitiço pra fertilidade, só que por um motivo. Tinha uma garota que tava, de fato, grávida, e todo mundo ficou meio, a gente precisa participar, sabe? A gente precisa ajudar ela, a gente precisa, sabe? Toda aquela coisa de pertencimento. E muito fofo, muito fofo. Eu não sei nada disso, mas foi meio que um jeito que o cérebro delas encontraram de apoiar a garota indiretamente, sabe? Muito legal, muito interessante como o cérebro funciona. Esse daqui meio que me pegou um tanto de surpresa porque é um tema super atual. Não que os outros não sejam também, mas é sobre relacionamentos com o IA. E a possível psicose que pode ser alimentada pela IA, sabe? Pessoas que já têm tendências à psicose podem acabar tendo seus quadros agravados por conta disso. Porque a IA, ela tem esse caráter bajulador. Então já viu, nesse episódio a gente tem a Nora, ela chega na outra irmandade dessa série e ela tá catatônica, repetindo as mesmas palavras o tempo todo, e as meninas levaram ela pro hospital. E nisso, o que ela tem? Fizeram teste de drogas, fizeram testes de muitas coisas. Nisso, nada, não deu nada. Até que, durante o episódio, eles descobrem o histórico de conversas que ela tem com a Virginia, que é a IA da série. E a Nora passou bastante tempo conversando com essa IA por conta da irmã dela tá sofrendo com uma doença, que eu não lembro o nome, desculpem, não manjo nada de doenças. Só que aí a Nora perguntou pra essa IA a possibilidade de mortalidade, e a IA falou, tipo, não, ela vai morrer, sabe? É, tipo, quase 100% de chances que ela vai morrer. Nisso, a Nora meio que colapsa. Não nesse momento, mas aí ela começa a conversar com a IA sobre algumas coisas. A irmã dela tem uma série favorita que fala sobre realidades paralelas. Nisso, ela cogita criar uma máquina do tempo e ela fala pra IA. E a IA começa a dar muita pilha nessa ideia. Então ela começa um projeto, de fato, de uma máquina do tempo. Nisso, quando ela foi testar a máquina, não deu certo. E aí ela fica catatônica. Então, é muito interessante porque se a pessoa não tiver um cuidado com as IAs, pode absorver sempre, acatar todas as ideias que a IA oferece, independente se elas estão certas ou erradas. Tanto é que no episódio, o Dr. Rolf, depois que ela sai do estado de catatonia, fala com ela, não, isso não é verdade, não é todo mundo que vai morrer por conta dessa doença. Tem as taxas, beleza, mas tá tudo certo, vai dar tudo certo. A sua irmã consegue tratar, sabe? Era uma coisa que ela só precisava ter conversado com um médico de verdade e também com a irmã dela em si também. Ela recebeu essa informação e ela se isolou completamente. Ela ficou só falando com a IA. Principalmente porque nessa irmandade todo mundo parecia muito feliz. E ela não queria ser, tipo, estraga prazeres de falar, pô, minha irmã tá doente, eu acho que ela vai morrer, sabe? É muito disso, de não se isolar e procurar apoio emocional nas outras pessoas e não numa IA. Então eu acho esse episódio muito bom. E, tipo assim, cada um tem a sua forma de lidar com o luto, que não é nem luto ainda, mas é um momento de vulnerabilidade e, tipo, todo mundo tem que lidar da sua forma, só que tem formas melhores e piores de lidar com essas coisas, sabe? Bom, gente, eu meio que esqueci de finalizar esse vídeo, então venho finalizar ele agora na edição. E eu recomendo demais pra quem puder assistir que assista essa série, principalmente porque ela transcende a forma como representa as doenças neurológicas. Então a gente meio que fica dentro da cabeça do paciente, isso é fenomenal. Então quem puder assistir, assista. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo e até mais.